gravando ali. Eu vou essa cabeça. Posso começar? Pode. Vou me inspirar aqui. Olá, povo de Deus. Nós somos o Ministério Canto Vivo e a gente está aqui um pouquinho para poder responder algumas perguntas que mandaram para a gente do pessoal da organização do Festival Aliança. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho de como que surgiu o nosso ministério. Nós fazemos parte de uma comunidade de vida chamada Comunidade Católica Ostensório Vivo, e a comunidade já caminha há 10 anos e nós já fazemos parte dessa comunidade. A comunidade já possuía muitos músicos, a gente já cantava em retiros, mas não tínhamos propriamente uma evangelização específica através da música. E uma comunidade irmã nossa, chamada Comunidade Mater Dolorosa, nos convidou para tocar numa noite de pizza que teve lá, e nós fomos, isso há 2 anos atrás. Foi quando a gente caracteriza que surgiu, porque desse evento a gente percebeu esse chamado que Deus nos fazia de maneira particular a evangelizar através da música católica. Já tínhamos algumas composições nossas e através disso Deus foi inspirando muitas outras, e nós tivemos a graça, depois de 1 ano de ministério, aí a gente já começou a fazer missões, em retiros de jovens, em outras realidades, louvores, etc. E aí a gente começou a compor muitas canções, aquilo que Deus brotava em nós como fruto da nossa oração, da nossa espiritualidade. Quando teve uma proposta do nosso bispo, Dom Gregório, nós somos da Diocese de Petrópolis, que teria a primeira jornada diocesana da juventude. E aí ele lançou um desafio aos jovens que compusessem hinos para concorrer à jornada diocesana, para ser o hino oficial da jornada diocesana da juventude. E a gente, com 1 ano de ministério caminhando, a gente compôs e a gente ganhou, assim, foi uma coisa que a gente já nem esperava mais, e foi com certeza um grande divisor de águas para a gente, porque a partir dali a gente começou a ver que Deus tinha um chamado muito maior para a gente através da música. E realmente, com 1 ano de ministério, onde a gente ganhou esse festival, a gente teve a graça de cantar isso num evento onde tinham 12 mil pessoas, a gente até acho que estava meio nervoso, não sei aqui quem estava mais tenso no dia, e ao lado de Ziza Fernandes, Deilson Silva, Leandro do Frutos Mendigore, Tony Alisson, todos ali em cima daquele palco. Isso deixa a gente um pouco assustado, porque a gente nunca pensou, vamos fazer uma banda. Eu não sabia que ia tomar uma proporção muito grande, né? Com certeza. Então a coisa assim foi acontecendo, e desde lá então começou a crescer a nossa missão, as pessoas começaram a chamar a gente e a gente foi indo, acho que nunca teve assim, uma pretensão, acho que até já respondendo a próxima pergunta, assim, para que formar, por que formar uma banda? A gente nunca teve assim, uma pretensão, vamos fazer uma banda para sair por aí. Não, a gente começou a evangelizar através da música e Deus foi levando a gente onde a gente está. A próxima pergunta que eles estão perguntando aqui pra gente é quem teve a ideia... Não, perdão. Quais são os desafios para manter uma banda unida? Quem quer responder aí? Eu acredito que os desafios que nós enfrentamos não são diferentes dos desafios de muitas bandas, mas eu, pelo menos observando as bandas mais antigas, eu percebo que o que faz com que as bandas permaneçam é justamente entender para que aquela banda nasceu, qual é a vontade de Deus para aquela banda, E quando a gente entende isso, a gente supera todos os desafios. Acredito que os desafios dos tempos atuais, o desejo que a banda precisa conservar, de buscar radicalidade, de viver realmente a vontade de Deus, para ser uma banda, para ser de fato uma banda católica, uma banda que não perca, seus valores, é um grande desafio. Conciliar, a nossa vida, a nossa rotina com tempo para a banda, tempo para nos dedicarmos à voz, nos dedicarmos aos nossos instrumentos, nos dedicarmos ao ensaio. Para nós é um desafio, a gente vem tentando vencer e Deus vai dando a graça. E acredito que para muitas outras bandas não deve ser diferente disso, É a necessidade de realmente nós confiarmos na graça de Deus para que nós possamos vencer esses e outros desafios que virão. E a gente não vive assim da música, A gente, cada um aqui tem sua profissão. Eu, por exemplo, sou professor. Vai falando aí, gente. Eu sou psicóloga. Eu sou estudante, mas eu trabalho com contabilidade. Então aqui a gente tem um professor, uma psicóloga e um estudante de engenharia, ou seja,
três profissões totalmente distintas, mas a gente sempre, na banda, né, o pessoal que toca com a gente, cada um tem sua profissão, mas a gente procura sempre esse tempo onde a gente entende que oferta, né, a Deus esse dom que Ele nos concede. E aí, né, vem a pergunta, quem teve a ideia de se inscrever no festival? Bom, eu recebi pelo WhatsApp e pelas redes sociais aquele vídeo de Dom Arani convidando, e a gente, né, já tinha esse desejo de cada vez mais mostrar aquilo que Deus inspira em nós. Aí veio então essa ideia de se inscrever, visto que era uma oportunidade, então foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente estava, só interrompendo, a gente estava, quando o Pedro apresentou para a gente essa proposta de nos inscrevermos, né, no festival, eu acho assim, pelo menos da minha parte, a resposta foi imediata, né? Sim, não, a gente tem que se inscrever, até vendo como obra de Deus para a nossa vida também, né? A gente vê o quanto o nosso ministério tem tomado uma proporção muito grande, né? E a gente viu como vontade de Deus que a gente se inscrevesse, né, nesse festival. A gente lembra até que para poder gravar as músicas, para a gente poder enviar para a inscrição, foi uma dificuldade muito grande, né? A gente viu assim que foi uma aprovação de verdade, mas assim, tudo isso é obra de Deus, então foi bem interessante, assim, a resposta foi imediata. E aí vem a pergunta de como foi o processo de criação da música. Assim, já a gente chamou que a gente se inscreveu não só com essa música, com uma outra também. Essa música ela tem um caráter mais de animação, né? Bota a galera mais pra cima, onde a gente canta, o pessoal pula, né, de balançar o chão com essa música. Não é uma música assim, provavelmente de oração, claro, que também fala de conversão, mudança de vida, né? Mas é uma música que acho que pega muito com a juventude, né? E a gente começou essa música, né, num momento meio que de brincadeira, numa reunião mensal da comunidade. A gente estava em Petrópolis, e aí vamos criar uma música de animação, pô, a gente precisa, porque a gente tinha muita música de oração na comunidade, então vamos fazer. Aí começou, falar, não consigo parar de louvar, não sei o que, aí a gente fez o refrão. Aí depois a gente terminou a música no carro, acho que o Rodrigo pode... Foi até uma experiência engraçada, né, porque assim, a gente já tinha o refrão completo. Só que a gente precisava criar a estrofe, coisa que a gente não estava conseguindo fazer. E eu lembro que a gente, não sei se foi, a gente ia tocar em algum lugar ou se a gente ia para o ensaio. Eu lembro que a gente estava dentro do carro e a gente falou, vamos terminar a música agora? E aí foi assim, cada um foi falando um pedacinho de uma letra, a gente foi... E isso foi uma coisa bem espontânea, bem de Deus mesmo, sabe? A questão própria da fraternidade que a gente vive entre nós. Então assim, foi uma sintonia muito grande da nossa parte, e cada um foi falando a letra, cada um foi falando, e quando a gente viu a música estava completa. Eu lembro assim, que a gente até gravou um vídeo, né, dentro do carro com o refrão da música para poder postar na nossa página. Foi uma experiência bem legal e divertida. E aí a próxima pergunta é o que a gente espera do festival? Luana, fala, Luana, pra gente. Eu acredito que é uma oportunidade sempre rica, né, de conhecer, primeiro ter contato com outras bandas, ter contato com outros músicos católicos, a oportunidade de nós mostrarmos também o nosso trabalho, a nossa identidade, né, como evangelizadores através da música. Com certeza uma experiência muito rica, que independente do resultado vai trazer para nós muitos frutos. Então a gente tem esse desejo de que essa experiência gere frutos em nós, né, gere muitos bons frutos em nós, e que também nós, né, possamos, com a graça de Deus, contribuir também com outras realidades, com outros ministérios, com outros músicos, que seja também um momento de evangelização para todos os que estiverem lá e para todos que tiverem acesso, seja através das redes sociais ou estando lá presentes. Acredito que esse é um desejo de todos nós, tanto nós quanto os meninos que tocam com a gente também têm esse mesmo desejo, é o que nós esperamos desse festival. E eu vou juntar as duas últimas perguntas, porque eu acho que dá para responder junto. Quais os objetivos da banda para o futuro e o que está motivando a banda a continuar a seguir na caminhada? Eu acho que, primeiramente, sim, o nosso objetivos para o futuro é realizar aquilo que a gente percebe que é a vontade de Deus. A gente percebe que a gente tem uma graça muito grande de ter muitas composições, né? Não só composição, a gente tem composição de animação, composição de oração, composição litúrgica, né? Eu tenho um sonho muito grandioso de um dia eu conseguir gravar um CD litúrgico. A gente tem de canto de entrada até canto final, com tudo que, né, se pode cantar na missa, e a gente tem esse desejo por servir, né, a igreja, principalmente naquilo que é o ápice, que é a celebração da Santa Missa.
E também, eu acredito que eu resumiria dizendo assim, fazer a vontade de Deus, né? Aquilo que é a vontade de Deus pra gente. A gente não tem clareza até onde vamos chegar, até onde Deus vai nos levar. Nós já vemos o que Deus tem inspirado em nós, é algo grandioso no sentido de tocar o coração, tocar a vida. Tem canções que quando a gente passa e canta uma música nossa, depois, né, são testemunhos vindo via redes sociais, via nossa página no Facebook, né, ou então a pessoa me chama no próprio Facebook, né, no meu próprio perfil e manda um testemunho de uma música, né, ou uma canção que tocou o coração e a vida dela. Então, assim, acho que a nossa maior pretensão é essa, é permanecer nesse evangelizar, nesse levar a palavra de Deus através de canção, porque a gente sabe que a música chega numa parte onde muitas vezes a palavra já não está mais convencendo, onde talvez, né, porque toca o sentimento, toca, né, todo o corpo da pessoa. Então, assim, a música ela tem um poder, é uma arma poderosa na mão de Deus, e eu acho que o que a gente quer ser no futuro é essa arma poderosa. Se Deus nos der a graça de gravar CD, né, que maravilha, também se não der, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Então, eu creio que seja isso. E acho que o que está nos motivando, o que vocês colocariam aí? Acho que a motivação é justamente, eu gosto de falar de frutos, né? Frutos. Os frutos que nós temos visto, as pessoas que partilham conosco, né? A graça que elas têm experimentado através da música, através de nós. Isso é uma grande motivação para nós. Com certeza nós somos músicos e gostamos de música, então para nós é um prazer muito grande, é uma graça muito grande poder servir a Deus também desse modo, né? Deus nos dá a graça de servir-nos de muitos modos, mas também através da música. Para a gente é uma graça muito grande e é percebendo esses frutos, né? Porque quando a obra é de Deus, a gente vê os frutos. Então, como a gente vai percebendo esses frutos, nós vamos nos sentindo motivados a continuar caminhando até onde Deus quiser. Então é isso, assim, a gente agradece toda a organização do pessoal do Festival Aliança, a Jubilum Produções também. Parabéns a vocês por essa iniciativa. Acho que a música católica precisa disso, a gente precisa mostrar as caras novas que estão aí pelas paróquias, né, nas novas comunidades, nas realidades eclesiais que a gente tem presente na nossa igreja.